Bom, essa aula de hoje é completamente opcional, porque vou botar uma luz aqui. Vai ser basicamente uma aula que eu vou fazer conta, e essa conta ela não é. A ideia é formalizar a derivada covariante em covetores. A gente já formalizou de alguma forma, a derivada covariante em vetores, e agora eu quero fazer a mesma coisa para covetores, mas é questão só formal. Então, para quem gosta de formalismo, legal, pode acompanhar. Eu vou abrir as contas, pode praticar e ver como é que eu estou fazendo. Se você não se interessa tanto por formalismo, pode pular sem problema, porque na verdade a gente já calculou como é que faz a derivada covariante de covetores na aula passada, né? Como é que a gente fez isso? A gente mostrou já que a derivada covariante de um vetor vai ser x_mi derrom_mi na direção x, x_mi derrom_mi. Aí aqui entra ani na direção na base ni, mais x_mi conexão mi lambda a lambda ni derrom_ni. A gente mostrou isso. E aí nós calculamos como é que é a conexão em covetores, colocando que a derivada covariante em termos de componente de um vetor, de um covetor com um vetor, e isso aqui é uma função porque não tem mais índice, é a derivada parcial do covetor um vetor. A partir daqui a gente conseguiu calcular as componentes da derivada covariante do covetor, que é dmi a alfa menos gama mi alfa lambda a lambda. A gente calculou dessa forma. Agora eu quero chegar nessa mesma forma, só que num formalismo abstrato, um formalismo sem usar índice, certo? Esse cálculo aqui, partindo disso para chegar nisso, é o que todo mundo faz. Então, como é que a gente formaliza isso? Bom, vamos lembrar que a derivada covariante, ela basicamente tem que obedecer três regras. A primeira é a linearidade em termos dos dois vetores. Então, a derivada covariante de x mais y num tensor t tem que ser derivada covariante em relação a x de t, mas derivada covariante em relação a y de t. E derivada covariante de x em t mais s tem que ser a derivada covariante de x mais a derivada covariante de s. O segundo é que a derivada covariante fx em t tem que ser f derivada covariante de x em t. E a terceira é que a derivada covariante em x de ft é x aplicada a f t mais f derivada covariante de x em t. Então, eu tenho que definir uma derivada covariante que atue em covetores, que obedeça essas três regras. E a definição é a seguinte: a derivada covariante na direção x é sempre na direção de um vetor, do covetor alfa aplicado no vetor y, por definição, vai ser o x, que é um vetor aplicado. O vetor se aplica uma função, então vai se aplicar em alfa de y menos alfa, certo?
aplicado na derivada covariante de x em y. Uma definição que parece arbitrária, mas que recai nessa derivada daqui, certo, em termos de componentes, e satisfaz todas essas propriedades. Então a gente teria que mostrar primeiro que esse objeto aqui é uma on-forma. Não é óbvio. Para ser uma on-forma ele tem que ser linear. Bilinear, na verdade. Não, linear. E segundo, que ele obedece essas 4 propriedades. Essas 3 propriedades, sendo que uma é dupla. Eu não vou mostrar isso, que aí já é demais. Mas quem quiser mostrar, eu fiz esse exercício, é bem legal. Eu só vou mostrar que, utilizando essa fórmula, eu recaio nisso. Ok? É um exercício de abrir conta. E é bom para praticar, quem quiser praticar. Bom, eu sei fazer isso, eu sei, porque isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei também, que já defini. Certo? Então é só uma questão de abrir conta. Eu acho que eu estou um pouco sem foco, eu vou parar para ver se eu boto um foco melhor. Não sei se melhorou muita coisa, acho que melhorou um pouco. Então vamos lá. Vamos abrir em termos de componentes. X é um vetor. Então é xmi dρ mi. Aqui alfa é um covetor. Alfa lambda de x lambda. Aplicada a que? Y que é um vetor. Y ni dρ de ni. Menos alfa, um covetor. Alfa mi dx mi. Aplicado em que? Nessa derivada aqui que a gente sabe tirar. Essa derivada é x ni dρ ni de y sigma dρ sigma mais x mi gama mi lambda y lambda ni dρ de ni. Abri tudo que eu podia. Agora vamos continuar. Isso aqui é x mi dρ mi alfa lambda. Dx forma, só aplica em vetores. Eu posso tirar a componente fora. Y ni. Dx aplicado na base é um delta. Isso aqui é delta lambda ni. Menos alfa mi. Qual é o primeiro termo? Isso tudo aqui é componente. Posso tirar tudo fora. X ni dρ ni y sigma. Só fica o dx aplicado ao dρ, é o delta. Delta mi sigma. Menos, mais ou menos, mesma coisa. Alfa mi é componente, tudo que for componente eu posso tirar. Só que eu estou usando mi aqui demais, né? Esse mi aqui não podia ser mi. Vou trocar mi por rho. X rho gama rho ni lambda ni y ni. Isso aqui é um forma aplicada ao vetor, é delta de mi ni. Acho que eu não perdi nenhum índice aqui, então os índices estão todos batendo. Tá, podemos continuar. Aqui o delta vai transformar meu ni num lambda. Então vou cortar aqui, isso aqui vira lambda. Ok? E aí isso aqui é uma derivada. Quer dizer, isso aqui é um vetor, né?
É um vetor que aplica a função, só que são duas funções, eu tenho que usar a regra da cadeia. Isso aqui é um vetor aplicado a duas funções, tem a regra da cadeia. Como é definida a aplicação de vetor em duas funções. Na verdade, não é regra da cadeia. Esquece a regra da cadeia. Falei, maior besteira. Eu tenho que usar a propriedade a regra de Leibniz. Isso aqui é d-rom mi alfa ni y lambda mais x mi alfa lambda d-rom mi y lambda. Desse lado aqui eu vou ter alfa mi x ni d-rom ni, o delta entra, isso aqui é y mi, ok? Esses dois são iguais, certo? É só trocar mi por ni. Ó, o alfa, o x pega com d-rom, o x pega com d-rom e os dois se somam. Então esse é igual a esse. Sobrou esse termo aqui, que é menos alfa mi x rho gama. E aí gama eu vou trocar esse delta aqui, vai ficar mi lambda rho i y. Às vezes eu troco letra também, y lambda. Certo. Então vamos agora reescrever isso aqui. D-rom mi alfa lambda y lambda. Não confie nas letras que eu falo. Pensar e falar ao mesmo tempo é complicado para mim. Agora eu tenho que botar as mesmas letras gregas aqui para poder separar isso aqui. Então o x eu vou botar mi. X mi. E o y eu vou botar, o y tá certo. Certo? Então o x aqui vai ser mi. O x está certo. Esse aqui pode ser rho ou sigma. Vou botar sigma que está mais fácil, né? O que está aqui em cima eu vou botar sigma. Alfa sigma, ok? Então isso aqui é x mi d-rom mi alfa lambda menos gama alfa mi lambda alfa sigma y lambda. Isso aqui por definição é x mi d-rom mi alfa lambda y lambda, ok? Ou porque é aplicado em y, né? Então por isso que fica o componente. Veja que é igualzinho que eu tinha aqui. Okay? Mesma coisa. Isso é igual a isso, tá? Então a nossa derivada covariante formalizada por um covetor é dada por essa expressão aqui. E tem uma razão de ser, mas aí eu não vou entrar tanto em detalhe. E aí o último passo seria formalizar para tensores. Eu vou escrever aqui como faz isso, mas eu não vou abrir a conta. Vou só recuperar aqui a expressão para covetor. Alfa y menos alfa aplicado
dx de y. Ok. Eu vou escrever para um tensor 1 por 1 e depois vocês podem ver como faz para os outros, porque a ideia é só continuar prosseguindo. É sempre assim, ó. A derivada na direção x, um nabla, de um tensor, certo? Aí eu posso ser aplicado a, vamos dizer que eu vou aplicar ele a um, deixa eu pegar aqui a expressão total, só para não enrolar, tá? Vamos aplicar ele a um tensor, a um vetor e a um covetor, certo? Isso aqui vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou aplicar o x, que nem a gente fez aqui. Aplica o x, que é um vetor, no que? Um vetor se aplica uma função. Qual é a função que eu posso construir aqui? A função é aplicar o meu tensor em x e alfa. Exatamente o que eu fiz em cima. Aplico o vetor na função. A função é o que? É esse objeto aplicado nisso aqui. E aí, menos 1 por 1. Da mesma forma aqui, certo? Aqui a gente aplicou o que? O alfa. Então, eu vou aplicar o t. No que? Aí eu vou pegar 1 por 1. X aplicado em x, alfa. Apliquei a derivada no primeiro, repeti o segundo. Menos t, x, derivada de x, alfa. Certo? Vamos pegar agora um tensor 2, 1. Ou 1, 2, melhor. 1, 2. X, alfa e beta. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Pega o x, que é um vetor, aplica no tensor aplicado a todos os meus objetos aqui dentro. Isso aqui dá uma função, o vetor aplica na função. Agora menos 1 por 1. Tensor aplicado na derivada do primeiro, segundo, terceiro. Menos tensor, repete o primeiro, deriva o segundo, terceiro. Menos tensor, repete o primeiro, segundo, deriva o terceiro. E aí, com essa regra você pode aplicar a qualquer tensor. Se abrirem isso, vão ver que dá exatamente a regra da aula passada, que vai ser o seguinte. Vamos pegar um tensor, um componente, obviamente. Vamos pegar um tensor alfa, beta, gama. Vamos tentar decorar como faz isso. DROM Mi das componentes. Agora, se for índice em cima, é mais. Mais o que? O Mi é sempre o último. Ok? Isso vai ser aplicado ao T. Os índices que eu não estou aplicando, eu deixo. Beta, gama. Só muda esse aqui. Então, esse aqui vai ser o índice mudo. Ok? Faltou o alfa, entra o alfa aqui em cima. Se for embaixo, é menos. Mesma coisa. O Mi é sempre o último. Repete o T. Os que eu não estou utilizando, eu não mexo. Sobrou um, vai ser o mudo. Ok? O mudo agora é embaixo, porque vai pegar em cima. Então, qual que eu tirei? Eu tirei esse aqui. Epa, peraí, aqui era gama, né? Eu tirei o beta. Por último, é embaixo. Então, menos. Gama. O Mi é sempre o último. T.
Os que eu não estou utilizando, eu não mexo. Alfa, beta, lambda, vai ser o mudo, vai pegar o lambda, certo? O que eu tirei foi esse último aqui, que foi o gama, ele vem para cá. Isso aqui você acaba decorando como é que faz isso, certo? Se aplicar essa regra, vai recair nisso. Esse aqui é muito para fazer, mas pelo menos esse aqui, quem quiser ousar fazer, não é tão difícil. É só uma conta. Então está formalizado a derivada por variante de covetores e de tensores. Ok? Agora é partir para frente. Então é isso e até a próxima aula.